Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, presente, sempre. Sempre! E a Ebele Rebouças. Oi, Ebele! E aí, Cunhazinha, só para dizer que eu estou feliz e ansiosa por esse episódio, viu? Pois é, porque é um daqueles episódios de outras cositas más, gente, hoje. E por motivos muito especiais, né? Fora que a política está mais ou menos de férias, né? Congresso de férias, judiciário e tal. A gente tem, na próxima quinta-feira, dia 20 de julho, o início da Copa do Mundo Feminina de Futebol, que vai ser na Austrália e na Nova Zelândia. E o Brasil está no Grupo F, vai estrear no dia 24 de julho, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, jogando contra o Panamá. E nada mais oportuno, né, do que um episódio sobre outras cositas mais, falando especificamente do futebol feminino. E para isso, como a gente aqui tipo, eu sei no mínimo pelo menos umas regras de futebol. A Inês eu não digo mesmo. A Mulher, Emily gosta. não diz isso não, que eu não sei não. Não vou mentir. A Emily gosta de futebol. Eu gosto e estou aqui a caráter, com todo respeito É. aos torcedores né, do clube adversário, estou aqui com minha canequinha do Fortaleza, meu copão. Pois é, então a gente chamou duas cunhãs jornalistas, mais duas, para vocês verem que o negócio vai ser potente hoje, certo? Que entendem tudo de futebol. A começar pela Cris Neve Silveira, repórter de esportes do Sistema Verdes Mares, autora do livro-reportagem O Jogo Além da Bola, histórias de mulheres no futebol cearense. E tem um bocado de coisa, e fora tudo, mais importante foi me orientando na faculdade, na UFC. Bem-vinda, Cris Neve. Oi, gente, estou muito feliz de estar aqui, estou nervosa. E respondo estar aqui para falar com vocês e também sobre futebol feminino, muita coisa que envolve essa modalidade, essas mulheres, tantas mulheres e meninas que sonham em ser jogadoras. Estão por aqui, vamos que o papo vai ser massa. Vai ser massa. E aí, para fechar a nossa mesa redonda, né? Porque ficou praticamente uma mesa redonda, a gente tem também a Ana Caroline Tavares, que é também jornalista, autora do livro Passa a Bola para Elas, sobre mulheres em cargos de gestão no futebol, um livro impressionante que eu também tive a chance de ler, avaliei, participei da banca da Carol. Bem-vinda! Obrigada, Camila, obrigada, Evelyn, Inês. É um prazer, uma honra estar aqui, para principalmente falar sobre futebol, futebol feminino, né? Tem tanta coisa para a gente falar sobre, uma honra também estar aqui com a Cris. E vamos lá, que tem muita coisa para falar mesmo. Pois antes de começar, a gente vai só dar aquele recadinho do financiamento do podcast. As Cunhãs é um trabalho jornalístico feito de maneira independente e que conta, ainda bem, e é a melhor coisa do mundo, com apoios incríveis de cunhazetes e curumins. E a gente deixa o convite, se você quiser também se tornar um apoiador, né, ou uma apoiadora, é fácil, tem 3 caminhos. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, pode ser também por Pix, né? Você manda um Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou pode ser pelo aplicativo Orelo, que é uma plataforma de podcasts, e também dá para fazer apoios por lá. A gente faz assim, para se tornar um assinante mesmo, tem que ter uma contribuição de pelo menos R$ 10 por mês, e com isso a pessoa ganha o direito de receber todo mês um episódio extra exclusivo e participa da gravação com a gente. Então, é muito divertido, é maneiro demais. E, lógico, se quiser, pode ser qualquer valor, gente, qualquer valor e tal. E você também ajuda muito a gente compartilhando nossos episódios, indo lá curtir a gente no seu aplicativo de podcast. Vai lá, curte a gente também nas redes sociais. A gente está no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Blue Sky, no Threads. A gente está em tudo, assim, basicamente. Não falo muito nos outros, assim, principalmente no Instagram, que a gente tem sempre conteúdo exclusivo, tá bom? É extra, bacana lá, tá? Então segue a gente. Agora sim, bora começar. Um pouco mais os avanços do Flamengo. Nessa formação agora com uma linha de 4, né, ou com 2 zagueiros e 2 laterais, o Fernandinho recua para fazer essa saída de bola e aí fica um pouquinho mais estruturado para melhorar a saída de bola do Atlético Paranaense. Vem o Atlético, Christian! A batida de longe, o chute colocado, quase o gol do empate. Tirou do Ribeiro, teve liberdade. Olha isso, onde passou essa bola, Grafite. O áudio que você acabou de ouvir do jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense na semana passada traz a narração da Renata Silveira, primeira mulher narradora de futebol do Grupo Globo, né? Então,
que é uma coisa importante, muita gente assiste, e com comentários da Ana Thaís Matos, que vai comentar a terceira Copa do Mundo dela, né, como jornalista. E é o tipo de áudio que, há poucos anos atrás, assim, a gente imagina assim, seria inimaginável, né? Duas mulheres narrando e comentando futebol masculino na televisão em meio a um universo ainda extremamente machista, discriminatório, problemático, né? Então a gente tem certeza absoluta de que a presença da mulher no futebol tem avançado e agora avança mais ainda com a Copa do Mundo Feminina, que também vai ser transmitida pela televisão. E aí a gente hoje quer falar disso, né? Será que a gente pode comemorar ou ainda tem muita coisa pela frente, as dificuldades ainda são imensas? E passo a bola agora para a Inês, né, Inês? Você vai Camila, começar. porque você falou aí da Ana Thaís Matos, que ela estava, né, a primeira narrando e tal, tá bem conhecida, e Está comentando. A Ana Thaís estava nos comentários. ela vai cobrir a terceira Copa do Mundo, como você falou, e eu li um desabafo dela nesta semana sobre ela ter sofrido ataques nas redes sociais por ser mulher metida no meio de homens. Ela tem pessoas que ficam atacando ela nas redes sociais dela, inclusive ela adoeceu. Dizia que ela falava demais. Ela foi ver o tempo dos homens, que os homens falam, comentam, ela disse que os homens falam muito mais do que ela. Aí ela entendeu que é o seguinte, que o machismo não permite que uma mulher fale do seu time, a mulher falando mal, não, comentando o time X, tá entendendo? É por ela ser mulher, não é porque ela falava demais. Agora, ela disse que ruim mesmo foram os ataques que ela sofreu por dizer que o Santos Futebol Clube não deveria trazer Robinho de volta por causa da condenação dele por estupro. Menina, aí disse que foi assim, uma avalanche de desaforo, inclusive descobriram o número do celular dela e ficaram dizendo desaforo assim no ouvidinho dela. Aí, gente, eu fiquei assim, passada. Aí, quando tu pergunta, será que melhorou? Sim, é um avanço grande, mas para você ver o quanto as mulheres no futebol são discriminadas e atacadas. Aí vamos jogar agora a bola aqui para as meninas, né? Começando pela Carol, que é, assim, tá bem novata, né, nessa área, é jovem e eu acho que você não sentiu como era o passado, mas acho que imagino que você tenha muita conversa, né, com jornalistas, com as pessoas que atuam, que estão nessa área há muito tempo. Aqui no Ceará tem a Germana Pinheiro, que começou no esporte também, e ela conta muita história ruim, pesada mesmo de assédio. Como é que está sendo, assim, na sua visão, esse momento para as mulheres no futebol de um modo geral, né? A gente começa na sua posição de jornalista, na posição das mulheres que estão nessa parte de árbitras e comentaristas, enfim, e jogadoras, enfim. Eu acho que a gente já teve um avanço muito grande em relação a muitos anos atrás, né? O que se viveu, então, as jornalistas, jogadoras, todas essas mulheres que vivem não só no futebol, mas em diversos outros esportes e outros meios para além do esporte, são considerados masculinos, a gente sabe o que a gente passa, o que a gente vivencia diariamente, e isso é um fragmento do todo, né? Porque a gente sabe que além das questões de gênero, tem as questões raciais, as questões de classe, então tudo isso meio que está ali presente no nosso dia a dia. Mas em relação a essa questão das mulheres, né, no caso do jornalismo, você citou a Germana Pinheiro, também a gente tem aqui a Cris, né, que trabalha em redação, ela também pode falar um pouco sobre as experiências passadas dela, e tenho outras amigas também que trabalham em redação, que já trabalharam e que já me contaram sobre enfim, várias críticas muito, muito próximas a isso, o que a Inês falou do que a Ana Thaís relatou, de, enfim, serem diminuídas por algum motivo, por qualquer comentário que fez, e quando erra, parece que o erro é 3 vezes mais grave do que quando é um homem, porque a gente entende que quando a gente está nesse meio do futebol, né, falando aqui do futebol mais especificamente, existem xingamentos, existem vários tipos de palavras e gritos que são proferidos para as pessoas que estão em campo, para as pessoas que estão cobrindo, independente de ser homem ou mulher, mas a gente sabe que quando é mulher, o calo aperta mais, parece que a gente não tem o direito de errar, porque se errar, porque não entende, não era para estar ocupando aquele espaço.
Então, eu acredito que no caso do jornalismo é muito isso, assim, as mulheres que estão ali sendo essas desbravadoras mesmo, né, se colocando à frente, sendo narradoras como a Renata Silveira, a Natália Lara e tantas outras que estão tendo mais oportunidades, porque o que faltava era isso, elas estavam aí, tanto é que elas estão, né, ocupando esses espaços. E de fato faltava era a oportunidade para elas estarem ali e para mostrarem o seu talento e provarem que elas não estão ali apenas por serem mulheres, elas estão ali porque elas têm o talento e elas têm a competência para estar ali. Não só na narração, mas também nos comentários, como a Ana Thaís, hoje também Rafael Serafim, que iniciou recentemente no Grupo Globo comentando os vários jogos de times femininos ou masculinos. Então, a gente vê que, por exemplo, a equipe que vai cobrir a Copa do Mundo Feminina pelo Grupo Globo, né, vai ter uma grande parcela de mulheres nessa equipe. Ontem até foi publicada uma foto delas todas, assim, juntas, as que vão estar aqui no Brasil, uma foto bem simbólica, eu fiquei bem feliz de ver, né, aquela diversidade do que a gente não via. Isso é um avanço, né, do que a gente não via até mesmo na Copa passada, na de 2019, em outros eventos esportivos também a gente não via tanto. E hoje a gente vê, a gente, né, exalta a nossa voz e se coloca à disposição, e as oportunidades, elas estão aí, e elas precisam ser dadas para essas mulheres que, né, têm mais proximidade com o esporte, gostam e têm o talento para fazer aquilo ali. Por que não? Porque elas não podem ocupar esse espaço, né? E eu acho que isso também vai muito ao encontro do que é o futebol para as outras profissionais do futebol, né? Como você citou, Camila, com relação às jogadoras mesmo, né? Que são aquelas que estão vivenciando mais profundamente ali o espaço do esporte, as próprias treinadoras, árbitras, que a gente sabe também que a arbitragem é uma profissão que não é fácil, né? É uma função que não é fácil de ser exercida. Para os homens a gente vê como que é, e para as mulheres é ainda mais complicado, por todos os motivos que a gente vê diariamente, né? Então, enfim, um meio que é muito machista ainda, muito machista. E isso eu não sei, assim, se vai, nem digo acabar, mas reduzir tão rapidamente, porque ainda tem muito do passado, ainda está muito carregado de muita coisa, até mesmo no próprio futebol, a gente pode até falar um pouco mais para frente sobre isso, mas a Copa do Mundo Feminina, a primeira edição oficial, né, porque tinham tido algumas edições de teste antes disso, foi realizada em 1991. A primeira Copa do Mundo masculina foi realizada em 1930. Então, assim, a gente teve ali um grande período em que existiam mulheres jogando futebol, existiam com certeza em vários times, mas muitos países além do Brasil, a gente sabe, a gente viu também que teve um decreto-lei da época do Getúlio Vargas que proibiu a prática de alguns esportes, enfim, considerados masculinos, né? Vem aí muito carregado desse passado também, tudo que a gente vê hoje em dia, e ficou quase praticamente 40 anos, na verdade, essas mulheres proibidas de praticar o futebol. E isso não aconteceu só aqui no Brasil, em vários outros países. Então, a gente tem um tempo para tentar recuperar esse esporte, essa modalidade feminina, né? Não só no futebol, a gente vê isso também com outros esportes, mas o futebol, que é o mais popular do nosso país, né? Quando a gente fala de futebol, muitas vezes a primeira coisa que se pensa é no futebol masculino, mas não, a gente tem a nossa modalidade feminina que está ganhando força, né? Os times principais do Brasil, que tem times masculinos também, tem muitos times fortes no feminino. Carol, Então, inclusive eu reivindico ponto facultativo nos Jogos do Brasil da Copa Feminina, porque se tem seria no ótimo. masculino, Então, seria né? ótimo que tivesse no feminino também. Mas Sim. deixa eu te interromper, a gente vai falar ainda desse período de proibição e tudo. Eu gostei muito do que você falou, você usou a palavra desbravadoras, né? E realmente eu fico muito orgulhosa, cara, e muito feliz quando eu vejo a Ana Thaís comentando, a Renata narrando, eu fico feliz de verdade. E eu vou pegar um gancho que você deu e vou passar a bola para a Cris Neve. Na política, a gente comenta o tempo todo sobre o quão difícil, às vezes, para as mulheres é fazer cobertura, né? Um ambiente ainda muito masculino. E eu imagino que no esporte, no futebol, é muito pior, porque você está lidando com um torcedor, né, que é um pessoal, não tem racional, não tem racional, é paixão pura, perde-se a racionalidade, então mistura a paixão com o machismo, com não sei o quê.
eu imagino que deve ser muito mais difícil, talvez, lidar no jornalismo esportivo do que no jornalismo político. E aí eu queria saber de ti, Cris Neive, como é que tem sido, assim? Eu lembro de uma cena do documentário do Galvão Bueno, na Globoplay, o Olha o que ele fez, né? E eu vi uma cena, assim, da Ana Thaís, numa rodinha de trabalho, só com homens. Eram só homens e ela de mulher. Eu fiquei, cara, como será que é isso? Né? Que sensação que dá você ser a única mulher, você consegue falar, não consegue, você é silenciado. Enfim, eu queria que tu compartilhasse um pouco da tua experiência, né, como jornalista no esporte, e falasse assim, primeiro, a lida com torcedores e a lida com colegas que eu imagino que sejam, em sua maioria, homens. Não precisa citar nomes, obviamente, mas fala um pouco da tua Se experiência. quiser citar. Não, tudo bem. Se Não, quiser não, também tô fazer brincando. expose. Vamos lá. Das experiências que eu tive, eu já ouvi coisa, por exemplo, você é muito bonita para ser repórter só de site, porque eu trabalho na web, né? É, ah, teve outro momento muito interessante. Eu fui fazer um jogo no TV, eu era estagiária ainda, e aí tinha uma bancada só de repórter, radialista, enfim. E aí eu abri a minha mochila e tirei um batom, e fiquei passando batom na frente de todo mundo, e todo mundo me olhando como se eu fosse, como se eu fosse assim, tivesse fazendo uma coisa absurda ali, sabe? Mas já ouvi muita coisa, xingamento, já recebi muita cantada, mas as piores coisas assim que eu já recebi de hater, assim, hate, né, que o povo fala, é nas redes sociais. Acontece assim muito no Twitter, por exemplo. Às vezes eu evito comentar alguma coisa de jogo, porque, caramba, nossa, aqui vão falar besteira, vão reclamar e tal. Ou então, até aquela própria insegurança que bate em você, aí eu, né, a minha experiência pessoal, de tipo assim, você sabe do jogo, você conhece as regras do jogo, mas aí você fica inseguro de falar, porque, caramba, se você, como a Carol falou, se você erra uma vírgula, ou se a sua opinião não é igual à da maioria das pessoas, as pessoas vão te crucificar ali, sabe? Então, mesmo que a gente lute, ainda uma. Além de lutar, a gente precisa ter cuidado, né? Cuidado com a gente mesmo, com a nossa profissão, com a nossa rotina de trabalho, com tudo isso. E a gente e eu acho muito triste o quanto essa violência contra a mulher, e aí não só a jornalista, mas também a torcedora, mas também as demais profissionais, a gente viu aí vários casos sendo televisionados, a mulherada entrando ao vivo e o cara tentando beijar, e o cara passando a Verdade. mão, Oi. sabe? Assim, gente, em que momento a gente normalizou uma coisa dessa? Como é que você está na rua e você está trabalhando e uma pessoa vai e passa a mão em você, sabe? Ai, que ódio, cara. Putz. E eu acho assim que não basta a gente fazer uns cenas lamentáveis. Eu estou com abuso dessa expressão, porque assim, nossa, cena lamentável, que triste. Caramba, a gente está aqui discutindo, beleza, vamos repetir, vamos reclamar, vamos brigar, mas vamos agir, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar chegar na raiz do problema, educar essas crianças que estão vindo para eles não se tornarem homens tão tóxicos, né? Não digo nem uma sociedade perfeita, não, mas assim, vamos tentar educar essas crianças para que eles entendam que mulheres também gostam de futebol, assistem futebol, o jogo que a mulher joga é o mesmo do homem, tem 90 minutos, 2 tempos de 45, de cartão amarelo, vermelho e fim, sabe? Se você tem eu gosto mais do masculino, beleza, não precisa odiar o feminino, sabe? Então, é uma construção diária e, assim, com relação à prática de redação, o desafio maior, eu acredito, de modo geral, eu acredito que é a gente pautar, tipo assim, galera, isso é importante, vamos discutir. E aí, nas próprias conversas mesmo, a gente acaba abrindo o olho de um, falando sobre isso, e a gente discute muito, porque eu acho que é importante a gente se posiciona, e aí as pessoas te ouvem, e elas começam a refletir sobre sobre a sociedade, sobre o que está sendo feito, sobre as práticas. É um trabalho muito de formiguinha, é cansativo, mas a gente vai tentando melhorar as coisas. Por exemplo, quando a gente produz um conteúdo sobre mulheres,
quando a Carol escreve TCC sobre mulheres. Agora a Carol falou aí, a gente teve agora a Beatriz Carvalho, que agora é comentarista, né? A primeira mulher comentarista lá no Sistema Verdes Mares de futebol. E, assim, são pequenas portas que Cara, vão passar muita gente por elas, sabe? gente, E isso é uma e só um esperança. comentário, viu, Crisney? Só um comentário. Você percebe o alto nível dessa mulherada que está entrando, sabe? Sim, Estudam. Cara, é infinitamente superior a vários homens, na boa, sem querer desmerecer o trabalho de ninguém, mas você vê, às vezes, a qualidade, o nível de estudo, de dedicação né, que a mulherada faz antes de entrar num jogo, antes de entrar numa transmissão. É muito massa, cara. Eu morro de orgulho, eu acho massa demais. E Cris e Carol, até a Carol falou en passant, que o futebol feminino foi proibido no Brasil por 40 anos. Foi 40 anos proibido de se jogar futebol, a mulherada. Era um decreto do Getúlio Vargas, ditador, ele assinou esse decreto em 1941. E, pasmem, acho que as pessoas, talvez nem muita gente saiba, que a regulamentação do jogo de futebol feminino só se deu em 1983, gente. Ou seja, passou 40 anos proibido. Vocês acham que esse é um fator determinante para a falta de incentivo, para a falta de patrocinadores, para esse atraso, para essa defasagem que a gente vê entre o futebol masculino e o feminino? Acho que foi a Carol que falou aí que a primeira Copa do Mundo foi em 1930 e pouco, e a de feminino agora, bem dizer, 91. ontem, né? Se vocês Isso. acham que isso prejudicou muito esse decreto do Getúlio Vargas, se a justificativa podia atrapalhar a maternidade, imagina, não ia Absurdo. mais ninguém ter menino que joga futebol. Que tal? Ah, com certeza, né? E não só na formação de jogadoras ou de pessoas ou de mulheres que praticam esporte apenas por lazer, mas as mulheres perderam imagem, perderam divulgação, perderam patrocínio, ganharam um preconceito muito grande, né? Daí essa estrutura toda patriarcal que só um dia desse foi que a CBF começou a ter diretora, né, mulheres na diretoria, né, um dia desse. E, enfim, com certeza a gente perdeu muito e para tirar esse atraso aí de formação e de cultura de futebol de mulheres, a gente tem um trabalho muito longo pela frente. Claro que o jornalismo tem um papel fundamental nisso, porque é o jornalismo que leva são os jogos transmitidos ao vivo, numa TV aberta, as matérias feitas no site, é tudo isso que faz com que a cultura do futebol feminino chegue nas casas dos brasileiros e brasileiras, né? Então, tem um papel fundamental nisso e acompanha. Deixa eu só trazer um número aqui para vocês, já que você falou disso, que nos Estados, eu pesquisei, tá, gente? Eu estudei. Nos Estados Unidos, 70% das mulheres que praticam futebol feminino no mundo são nos Estados Unidos. Para vocês terem. Mulher, Pois é. tu leu o que eu ia colocar essa questão, que lá nos Estados Unidos o futebol feminino é muito mais relevante e traz muito mais torcida para os estádios do que o masculino, porque justamente são as mulheres que tiveram muito mais campeonatos, né, vitórias e tudo mais. E assim, não tem nada a ver com biológico, não tem nada a ver com capacidade do corpo, nem com o esporte ser emocionante ou não. Não tem nada a ver com isso. E eles fomentam a base, eles fazem todo um caminho que vem da base, vai para o universitário, o esporte universitário dos Estados Unidos tem um grande apelo, rende muito dinheiro. Então, essas meninas crescem e se desenvolvem lá com toda a estrutura necessária. Não por acaso os Estados Unidos é o atual campeão da Copa do Mundo, é um dos favoritos. Tem aí várias Olimpíadas, né, títulos de Olimpíada, de Copa do Mundo. E é um trabalho, como é que eu posso dizer, que a gente pode ver algum futuro, uma esperança, com a reconstrução do Ministério do Esporte, que eu acho que pelos discursos que a Ana Moser vem mostrando, né, falando, ela mostra uma preocupação muito genuína com a divulgação do futebol feminino, mas também com a implementação do futebol feminino como um esporte de lazer, como um esporte para a saúde. Isso já é um grandíssimo passo.
teve, né, do governo brasileiro ter uma lei, um projeto que pensa o futebol feminino de uma forma nacional, isso é um passo gigante para as futuras gerações, né? E aí a gente lembra também a seleção brasileira feminina, a maioria das atletas recebe Bolsa Atleta. E aí a atleta que estiver grávida no puerpério também vai continuar recebendo, que foi outro benefício garantido agora, né, em 2023. Então a gente vai vendo que, futebol não é só formação, não é só base, tem a mulher além da jogadora, ela precisa de um suporte como os homens têm também. O cara tem fisioterapia, o cara tem médico, o cara tem dentista, o cara tem todo um staff ali por trás que faz com que dentro de campo ele dê 100% dele. E é claro que as jogadoras também precisam. Então, eu acho que a gente tem muito para caminhar, mas a gente está caminhando para um futuro, eu acredito, de muito mais esperança. Agora você falou da Ana Moser, a bichinha também já botaram a cabeça dela a prêmio, né? Já tá ali, fritando, né? já estão fritando Estão ela. fritando a Ana Moser. O Centrão já tá de olho. Aliás, o Centrão, assim, é o comentário, a gente não consegue não falar de política. O Centrão quer todos os ministérios de mulheres. Assim, eles focaram assim, não, todas as mulheres que estão aqui, a gente vai tomar todos. Eu acho que só não pegaram ainda. Não, até a Guajajara parece que já querem também. Não sei qual é o indígena que querem botar no Ministério dos Povos Originários. Mas, sinceramente, até o nome assim, é um absurdo, mas enfim, o parênteses feito aqui. Vamos trazer a Carol para a conversa, que ela está muito caladinha. Eu tenho uma pergunta, Carol. A gente está falando de avanços, e realmente tem avanços. E só um outro comentário: eu tenho ido ao estádio, de vez em quando eu vou muito menos do que eu gostaria. Mas, cara, é muito legal, assim, tem muita mulher indo para o estádio. E tá indo sem negócio de homem, viu? Não é indo com os maridos, não. Vão só, juntar as amigas e vão. Mas não era sobre isso que eu queria falar, não. Carol, pegando um pouco aí o tema do teu livro, a gente vê muita juíza já em campo, vê bandeirinha mulher, mas você não vê muitas mulheres treinando clubes, né? Pelo menos no futebol masculino eu não vejo. Eu queria te perguntar, e na gestão, nas comissões técnicas, costuma haver mulheres nessas funções? Assim, você que estudou essa questão da mulher em cargos de gestão no futebol, como é que está essa realidade, esse cenário? Na época que eu fiz o TCC, né, quando foi inicialmente o TCC, eu fiz uma pesquisa mais geral, né, eram nas 4 divisões do Campeonato Brasileiro, e assim, a quantidade a minha grande busca era por saber de mulheres em que estivessem na presidência, na vice-presidência, na diretoria, sendo que na grande maioria dos clubes, e principalmente dos clubes maiores, clubes de Série A, por exemplo, não tinha nenhuma mulher em presidência, nem em vice-presidência. A gente tinha ali alguma diretora de algum setor específico, uma coordenadora, uma gestora de núcleo, alguma coisa mais nesse sentido. E aí as presidentas ou vice-presidentas ou diretoras, assim, inclusive no livro a gente fez alguns perfis, eu e Beatriz Carvalho, né, que a Cris citou aqui, a gente fez alguns perfis de algumas mulheres aqui, uma de cada região do Nordeste, ou região Nordeste não, perdão, uma de cada região do Brasil, além de 3 gestoras cearenses, né? Aqui a gente tem uma presidenta de clube, a Maria Vieira, do Atlético Cearense. Na época que eu fiz o TCC nem era Atlético Cearense ainda, era Uniclinic, mudou de nome depois, e a gente fez essa conversa com ela. E, enfim, a quantidade de presidentas mesmo era mínima. A gente conseguiu mais em cargos de gestão que não eram mais do primeiro escalão, digamos assim, dos clubes e das federações, né? Das 27 federações, a gente encontrou uma presidenta e vários outros cargos menores, ou cargos que são relevantes, óbvio, porque a gente sabe que o futebol é uma engrenagem grande que precisa que tudo ali esteja no seu lugar e tudo esteja funcionando perfeitamente bem para que aconteça, para que no campo a gente veja os resultados também. Então, por trás, o bastidor também é muito importante, por isso o papel dessas mulheres na gestão é tão importante. E eu atribuo muito a essa falta dessas mulheres em cargos de maior importância, né, digamos assim, a esse atraso mesmo que a gente sofre pelo esporte em si, né, até mesmo com jornalistas, tudo isso, essa colocação das mulheres,
as oportunidades oferecidas a essas mulheres no futebol de uma maneira geral, principalmente quando a gente sai, né, do foco, quando é o futebol feminino, a gente sabe que a gente vai ter mulheres ali, e a gente sabe que, enfim, existem vários desafios, e muitos, muitos mesmo, mas elas vão estar ali no campo. Quando a gente sai, que vai ali para a beira do gramado, a gente realmente não encontra tantas mulheres, enfim, treinando, seja time feminino ou até mesmo masculino. Masculino menos ainda, e isso aqui é até uma observação que eu percebo também um avanço em relação ao que eu vou falar aqui, que é quando a gente tem, assim, jornalistas que curtem futebol, jornalistas esportivas mesmo, que estão ali, estão iniciando ou estão já em determinada fase da carreira, há um certo tempo, essas mulheres, elas eram encaminhadas para comentar ou trabalhar mais em jogos femininos, né, jogos de mulheres, né? E isso é importante, é relevante e é de extrema importância, como a gente está falando aqui, né? De ter, por exemplo, na Globo, essa equipe majoritariamente feminina que vai cobrir a Copa do Mundo agora de 2023. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes essas mulheres não ocupavam os mesmos espaços nos jogos do masculino, né? Então, por que fazer essa divisão? Por que as mulheres têm que comentar apenas sobre o futebol de mulheres? Porque as mulheres Estou incluindo ou segregando? Exatamente, exatamente. Existia muito esse tipo de pensamento, e eu, inclusive, já percebi, trabalhando, fazendo alguns trabalhos, já percebi isso também. E aí, aos poucos, eu percebo, né, assim, também como consumidora da mídia, de uma maneira geral, principalmente de TV, que eu acho que ainda chama muito a atenção, TV e web hoje em dia muito potentes. Então, a gente vê que tem mais mulheres, como vocês citaram, Ana Thaís Matos, comentando os jogos, ela comenta vários jogos do masculino, seleção brasileira masculina, Renata Silveira também narrando os jogos do masculino. Então, é isso que a gente tem que, né, parar um pouco para refletir, até mesmo como a Cris trouxe, de ter esse trabalho de fazer com que as outras pessoas que estão ali reflitam, que é uma hegemonia que dura por tanto tempo, que está ali funcionando há tanto tempo, que meio que parece que todo mundo só vai junto, porque já sempre foi feito assim, funciona assim, então vamos continuar assim. Sendo que não, né? A gente pode ir por outros caminhos. E eu acho que essa argumentação vale muito também para as mulheres estarem ocupando esses cargos de comissão técnica, seja como treinadoras ou como auxiliares. Enfim, a gente não vê mulheres como treinadoras ou auxiliares na nossa Série A, por exemplo, a gente não vê com tanta facilidade. Fora do Brasil, a gente já percebe alguns casos, né? Então, assim, ainda existe, a gente vê esses avanços, né? Mas é como a gente está conversando aqui, tem muito que caminhar, porque também foram anos, né, sendo deixadas para trás, e assim, o que a gente tem que caminhar hoje, os homens já caminharam muito antes, né? Então, assim, são passos Eu importantes. sempre achei, viu, Carol? Só para fazer um comentário aqui, acho que tem tudo a ver, porque é isso que você está falando. Para existir uma coisa, né? Para a gente, por exemplo, para ter um sonho, para vocês, por exemplo, quiseram ser jornalistas esportivas, né? A Cris Neve eu lembro mais, porque eu fui professora dela mais, a Carol não fui. E queria muito. E assim, para ter esse sonho, é muito difícil ter esse sonho sem ter em quem se espelhar, né? Muito difícil. E para ser narrador esportivo, tem uns meninos sempre que chegam na faculdade com esse sonho, eu quero ser narrador esportivo, eu quero ser jornalista esportivo, eu quero não sei o quê, e sempre mira nos homens, porque tem vários exemplos, e as meninas não têm. Imagina isso no âmbito, assim, de ser técnica e tal, né? Agora, é claro, a gente já começa a ter ídolos, né? Então, tipo, a Marta, eu acho que ela conseguiu um mérito absurdo, né? A Marta, a Formiga, elas fizeram assim, elas se tornaram icônicas, né? A gente fala de futebol feminino, a gente lembra delas. Então já é possível meninas que se inspirem nelas e queiram ser jogadoras como elas. Isso é muito bacana. Mas técnica realmente... Agora a gente está tendo uma técnica, enfim, né? Uma mulher técnica da Seleção Brasileira Feminina, né? Que é a gringa lá. Esqueci qual é o nome dela, hein, Cris? A Pia Sandhag. Pronto. Ela é gente boa, né? Ela é sueca, mas morou muito tempo na Suíça, né? Ela foi da seleção sueca, né? A técnica da seleção brasileira. E o pessoal critica, ela também recebe críticas, porque ela é sueca, não fala português, mas aprendeu inglês, só se dirige em inglês. Outro dia eu vi pessoal malhando a técnica
porque não falava português, só falava inglês, porque ela aprendeu, porque a língua nativa dela é sueca. Mas vamos Mas E as ninguém, meninas, mas ninguém critica o Vojvoda, né? não, Argentino que que tem vem sem sotaque, falar fala português, aí é a o gente, sotaque mas não é isso que eu bonito. estou dizendo, rapaz. A né? pessoa, tudo, mulher, acho que eles só acham que mulher pode só comentar como é coisa artística, aquela coisa, né? Ginástica olímpica, Ginástica, aquelas coisas, vôlei, né? É, natação, aquelas bonitinhas que botam as perninhas para cima. Mas, rapaz, é. pois bem. Aí, bora falar do nosso time, como é que é? Cris Neve e Carol, o que é que vocês estão, como é que vocês avaliam a nossa seleção? Foi uma seleção bem feita. Menina, e agora acompanhando, chorando também, né? Elas falando de quem incentivou, do pai, do tio. Mulher muito lindo. E aí, vai Vai dar inchar. nós, vai dar nós. Tem chance de nascer novas Martas e formigas nessa história, hein, Cris? Olha, não, e é bonito, a Inês falou aí, como é bonito a gente acompanhar a emoção dela, como foi bonito a gente acompanhar a emoção delas na convocação, né? Não é, menina? Chorei tanto. Pois é, se eu não me engano, Chorou? Tu chorou, foi? Valha. Sim, diz, Desculpa aí. das 23 convocadas, 13 estão estreando na Copa do Mundo. Então, eu acho que a Pia, apesar de todas as críticas ao trabalho dela, ela tem conseguido fazer esse momento de transição de gerações ali das jogadoras. A Marta já está com 37 anos, anunciou que é a última Copa dela, eu ainda nem acredito nisso, que assim, que a maior jogadora assim, de todos os tempos do futebol feminino, mulher que foi eleita 6 vezes a melhor jogadora do mundo, maior goleadora em Copas do Mundo de mundiais entre homens e mulheres. Então, assim, o Brasil precisa, como é que eu posso dizer, com muita tristeza, mas assim, entender que chegou o fim do ciclo da Marta, né? E ela mesma já avalia isso, para ver essa nova geração chegar. Então, a gente tem aí a Antônia, tem a Geise, que é do Barcelona. Então, são jogadoras que a gente vai observando e vê como esse Brasil vai amadurecendo. Mas, assim, essas meninas, elas precisam, falando aí da coisa da base, o Brasil ainda precisa caminhar muito nesse sentido para ver, por exemplo, a gente vê no masculino uma transição mais rápida de gerações. Eu não sei se a Carol e vocês aí vão concordar comigo, mas assim, uma transição mais rápida de gerações de jogadores, né? A Marta já está com 37 anos, mas tem outras jogadoras mais velhas. A Formiga parou um dia desses. Então, assim, para a Marta jogar todo esse tempo, é claro que ela se manteve, ela teve todo um aparato, mas assim, falta também, né? O Brasil é um país gigante, tem muito potencial. Essas garotas precisam ser vistas, elas precisam ter apoio, elas precisam ser incentivadas ao jogo de futebol para que novos talentos sigam. E a gente está formando, viu? Do Ceará saiu muita gente boa daqui para as seleções de base. E tu, Carol, faz tua análise aí, teu prognóstico sobre as nossas chances nessa Copa. Eu tô bem por fora, viu, gente? Só para finalizar, eu acho que o Brasil vai ficar nas quartas, vai ter um jogo muito difícil contra a França, né, que é cabeça de chave, é uma das favoritas ao título, mas eu acho que o Brasil vai chegar até as quartas. Só? Eu acho que Mas sim. eu tenho medo das cunhas americanas. As cunhas americanas jogam, né? As cunhas vêm para jogar. Vou botar peito. Mas vamos. Puta petica. Vou botar peito. E tu, Carol, fala aí o teu prognóstico, a tua avaliação sobre essa performance. Eu concordo muito com a Cris. Eu acho que a convocação para essa Copa ela veio como uma já iniciativa dessa renovação e concordo também que parece que no masculino essa transição é feita mais rapidamente, né? A gente percebe que na seleção feminina ainda o trabalho fica, eu não sei se eu posso dizer dependente, mas ainda é muito ligado a grandes nomes e que, enfim, tem uma carreira muito longa, muito sólida, claro, mas que em algum momento elas vão precisar parar, né? E a gente precisa colocar a oportunidade para essas outras meninas que estão surgindo, né? A gente percebe, por exemplo, vou até citar, em relação à crítica, às muitas críticas que a Pia sofreu por ter convocado a goleira Bárbara, que foi uma goleira que não participou desse processo
dos jogos mais importantes da seleção brasileira depois das Olimpíadas de Tóquio, né, que foram em 2021. Então, tinham outros nomes que vinham mais fortes, que vinham sendo convocados, e aí, no fim, na última convocação, na convocação principal, a Pia resolveu chamar a Bárbara e foi bastante criticada por isso, por ser um nome experiente, mas talvez ela poderia ter dado ali uma oportunidade para alguma jovem que está, né, surgindo mais, ou até ser chamado a própria goleira Luciana, que é um nome muito experiente, que causaria até menos frição do que foi causado, justamente porque ela já vinha sendo convocada nesses últimos jogos, participou de Copa América, participou de alguns jogos importantes. Então, a Pia sofreu críticas bem pontuais, não por causa da Marta, porque eu acho que a gente entende que o ciclo da Marta já está se encerrando, mas que, enfim, ela ainda contribui, pode contribuir muito. Eu não acredito que necessariamente ela vai ser aquela jogadora que vai jogar os 90 minutos todos os jogos. Talvez ali contra a França, por exemplo, se a gente for analisar a nossa chave, né, o nosso grupo do Brasil, que a França é a seleção, né, mais forte e uma das favoritas, o que a Cris estava falando sobre o Brasil parar nas quartas de final. A gente tem, né, essa é a primeira Copa com 32 seleções, e a gente, assim, tem muitos nomes que podem realmente surgir assim, favoritos para o título. A França é uma delas, e assim, vai ser um jogo muito, muito importante. E eu acredito que talvez a Marta, junto com, enfim, as outras atletas que são mais jovens e estão ali despontando agora e tendo desempenhos mais regulares, podem conseguir, enfim, fazer uma boa partida contra a França, mas eu não acredito que a Marta vai ficar fazendo todos os jogos, 90 minutos, até por condições físicas, né, por questão de preservar mesmo a jogadora. Mas eu acredito que o Brasil fez uma boa, a Pia, na verdade, né, fez uma boa convocação, ela trouxe essa renovação que é necessária, e eu acho que esse é o primeiro passo fundamental para que na próxima Copa, no próximo Mundial, o Brasil já se encaminhe para, enfim, talvez chegar até o título, chegar a uma final, porque é realmente esse trabalho que a gente vai vendo que vai aos poucos, e ele realmente precisa ser feito dessa forma, com toda a atenção e todo o cuidado, claro, para que a gente forme uma seleção forte. Meninas, e a gente estava falando, assim, do quão necessário, obviamente, a renovação e investimento e incentivo e tal. Eu fico pensando, assim, que no futebol feminino, às vezes há uma repressão, uma opressão dentro das próprias famílias, né? De meninas que querem jogar futebol, às vezes são oprimidas pelos pais. Os pais não querem deixar, dizem que é coisa de menino, enfim, ficam com medo, né? Ai, meu Deus, será que... Não, Então, aí assim, já associa não, vai virar sapatão, vai virar lésbica. Aí já tem isso. assim, a cara do preconceito total e É muito completo, entendeu? Já preconceito. associa É. muito. Cara, É E igual os aí, meninos no balé, assim, não querem deixar os meninos é, dançarem. É a coisa assim mais troglodita. Damares, é a geração Damares. Damares, bem Damares, Damares. é. Isso demora a passar, né? Isso demora demais a mudar essa mentalidade. A Crisnei falou, a gente precisa agir, a gente precisa ensinar para as nossas filhas, né, sobrinhas, que, ó, futebol é um esporte como qualquer outro. E dá para jogar sim, você gosta? Bora, vamos botar numa escolinha, né? Esse incentivo de passar na nossa geração e nas próximas é essencial para mudar essa cultura mesmo, de que futebol não é coisa de mulher, cara. Que saco. Gente, eu não dava não para ser repórter esportiva, não. Se viesse esses machos aí dizer que eu não sei de nada, eu ia ficar com tanto ódio. Ai, sai Ia dar uma de daí. Erika Hilton. Agora, Gente, meu passatempo favorito é ver a Erika Hilton respondendo e esculachando todo mundo naquele ela é Congresso Nacional. maravilhosa. Nossa. É, Afe E, Maria, como fala bem. Mas tem que ser um pouquinho agora, braba mesmo, né? eu tô curiosíssima, porque eu tô assim, já tô ficando nervosa, né? Que o jogo é 8 horas da manhã, mulher, quinta-feira, 8 horas da manhã. Vamos assistir. Tá bom de ser ponto facultativo mesmo. eu É também acho, viu? Brasil e Panamá. E o Panamá é forte ou nós somos assim, melhores, iguais? Diz aí, meninas, me consolem. Porque perder logo da primeira é lasca. Não. Diz, Cris. Estou gostando da tua cara, não, Crisnei. Eu acho que ela vai dizer que é baba. É fácil, vai. Não, Panamá. eu acho que a seleção, como a Carol falou, a seleção a ser batida realmente é a França, né? A Jamaica vai dar mais, acho que vai dar mais um trabalhinho. O Panamá, eu acho que é aquele jogo para tirar um nervoso, assim, né? Da primeira partida, muita gente estreando. Então, eu acredito que o Brasil vai jogar bem contra o Panamá.
deve passar pelo Panamá. Só para voltar ao que a Evelyn estava falando sobre o incentivo dos meninos e das meninas, passa fundamental o papel da CBF nisso tudo também, né? Que é a Confederação Brasileira de Futebol, porque é o órgão que está ali gerindo o futebol brasileiro. Por quê? O futebol recentemente, a CBF recentemente instaurou ali, colocou como prioridade fazer com que os times das séries A, B, C e D tenham times femininos, obrigatoriamente, certo? A gente já tem isso nas séries A e B, e até 2027 deve chegar até C e D. E assim, mas como a CBF vai fazer isso, né? Como é que eles vão acompanhar? A gente viu aí o que aconteceu no Ceará, no Brasileirão Feminino, enfim, e ter uma entidade que mostra respeito e que dá dignidade, que dá estrutura, que mostra que a coisa é séria, talvez, eu acredito que vai fazer com que as famílias não olhem para esse esporte com tanto, para a mulher praticando esse esporte com tanto preconceito. Eu acredito que é um pilar importante nessa formação aí das futuras gerações. Ei, vocês sabiam que eu fui goleira do UO Futebol Clube, que era o meu time da faculdade. Goleira. E tu sabe que eu só pegava as bolas com os pés? Não sabia pegar com as... Salão futebol de campo. Goleira moderna, viu? Da quadra, mulher, quadra do céu. Eu ficava nervosa, não pegava a bola com a mão, botava o pé lá em cima para parar a bola. Era futebol de salão, né, dona Hebe? Era handball. Mulher, pois eu lembrei aí dessa minha breve carreira como goleira do UO Futebol Clube. Olha, para incentivar as pessoas. Eu tenho um lance com o futebol. O sogro da Camila sabe dessa história. A gente era da Associação Atlética do Básico, da UFC, e a diretoria éramos o Fefé, eu e outras 2 pessoas, era todo mundo. E eu fazia tudo, e eu também era atleta, né? Eu corria 100, 200, 400. Corrida. Mas aí, o time de futebol, eu era tipo assim, a massagista, que tinha uma caixa assim, com a alça, parece de ferramenta, cheio de coisa dentro, óleo elétrico, uns óleos lá que passavam nas pernas dos meninos do futebol. Aí a gente fez a preliminar de um jogo tipo nacional, era no Castelão, já era Castelão. Mulher, aí um dos nossos jogadores caiu. Aí eu não entrei, não, com a maletinha. Pense na vaia que eu levei lá no Castelão. Uma vaia olímpica. Eu lá toda de short, camisa. Por que te vaiaram? Hã? Por que te vaiaram? Porque sou fresco, porque era uma mulher de aquela sungazinha. Eu estava vestida de atleta, né, amiga? Ainda mais com as do ferroviário, né? Porque eu e o Rafael Marques torcemos ferroviário. E a gente comprou as roupas dos nossos atletas, preto, vermelho e branco. Quem mandava era a gente. Aí eu entrei toda tchan, menina, pense na vaia olímpica. Eu com a minha maletinha. No Castelão. 72, 73, foi logo depois. A gente fez a preliminar, porque era a final dos Jogos Universitários da UFC. Essa eu vou passar para o meu sogro ouvir, ele vai gostar de lembrar dessa história. Levei vaia olímpica, mas também eu respondi, né? Com o dedinho, é? Como é que tu fez, Vou Inês? dizer aqui não porque senão corta a gente no YouTube, tudo corta. Vou dizer não. Foi bom, foi. Bom demais. Ai, meu filho. Meninas, eu acho que a gente já está chegando aqui no final, né? Eu queria só passar a palavra para vocês duas, né, para agradecer, né, e para que vocês, de repente, sei lá, deem uma mensagem. Considerações finais. Fé, esperança ou não, enfim. Carol, é contigo. Obrigada, viu, por ter topado aqui participar dessa mesa redonda doida com a gente. Imagina, eu que agradeço. Assim, fazia algum tempo já que eu não participava de podcasts ou, enfim, de qualquer projeto ou conversa, né, envolvendo futebol, então foi bem bom voltar até mesmo a pesquisar e a conversar aqui com vocês, aprender bastante. Enfim, eu acredito que com relação ao que a gente falou, né, assim, eu acho que a gente pode ficar feliz com os avanços, claro, mas sem, como a Cris falou, que assim, foi fundamental isso que ela disse, não esquecer de agir e de também fazer, né, e atuar para que outras pessoas
caso não esteja no nosso alcance agir, para que outras pessoas também atuem de alguma forma e de forma mais incisiva e de forma que seja efetiva para que a gente mude as realidades nas redações que a gente já vê mudando, para que a gente consiga ver um avanço, né, nessa questão do futebol feminino, na questão de ter outras mulheres em cargos de gestão dentro do futebol, que eu acho que, pelo menos pelo pouco que eu li, né, depois de ter feito meu TCC, houve um leve aumento, um leve avanço em relação a isso, mas ainda assim a gente sabe que tem muito que caminhar, como sempre, e a gente nunca deve parar de caminhar e nunca parar de agir por isso. E com relação à nossa seleção, eu acho que é momento da gente aproveitar cada jogo, comemorar, celebrar, concordo com todas vocês que devia ser ponto facultativo, principalmente porque esse horário, né, Austrália e Nova Zelândia são, sei lá, 14 horas de diferença, muita coisa, e a gente ainda está sendo um pouquinho privilegiado desses horários de serem 8 da manhã, 7, porque podia ser, sei lá, 4, né, da manhã, alguma coisa assim, seria ainda pior para a gente aqui no Brasil de acompanhar, mas assim, eu acho que dá para a gente celebrar e incentivar, né, o Brasil, é um momento que a gente está vendo que tem muito, tá tendo muitos comentários, muitas pessoas acompanhando e falando sobre o futebol feminino, e incentivar também, apoiar essas pessoas que estão falando sobre o futebol feminino, não só nas grandes mídias, mas em mídias independentes, tem muita gente muito boa falando sobre por aí, e, enfim, eu acho que é um momento coletivo da gente celebrar e torcer muito pelo Brasil, independente do resultado, o que elas alcançarem nesse momento que a gente vê que é de renovação, já vai ser, assim, muito importante para o nosso futebol como um todo, não só para o futebol de seleção, mas também para o futebol de base e para o futebol que a gente acompanha diariamente nos campeonatos brasileiros. Então, agradecer mais uma vez pela oportunidade, Camila, Ebeli, Inês, de estar aqui com vocês. Um prazer também estar aqui com a Cris, comentando e falando sobre futebol feminino. E obrigada, é isso. Massa, Carol. E aí, Cris? Dessa vez dá para torcer pela amarelinha, né? A gente já Camila, eu tô ressignificou. olhando para ti aqui, tu dá um goleirão, viu, Camila? Eu, eu sou muito descoordenada. Eu sou muito descoordenada. Eu ia ser a maior frangueira da história. Deus me livre, guarda. Era fechar as viu? Dá É uma mesmo, fechava o gol, é mesmo. tô achando que Camila perdeu uma Fraca, grande oportunidade. Tem que fraca. montar o Cunhãs FC. Cunhãs FC. Apoiado. Pensa, uma beleza de time esse vocês Nossa três Senhora. aqui. E aí, Cris, dá para torcer, né? Dá para torcer para essa amarelinha aí agora que tá, né? Agora Tá eu mais quero leve, saber o que né? é que a gente tosse às 8 horas da manhã, tomando café, café com leite, né? Sim, Iogurte, eu 8 vou horas. estar eu vou estar trabalhando no jogo, mas ó, vamos torcer, vamos colocar a camisa amarelinha, governador libera aí o ponto facultativo. Gente, muito obrigada por esse papo maravilhoso. Eu tenho certeza que esse episódio, assim como todo o trabalho das Cunhãs, vai chegar em muita gente, vai fazer muita gente pensar sobre o futebol feminino, discutir o futebol feminino, que é importante deixar esse tema na boca do povo mesmo. Bora falar mais dessa Copa do Mundo, a gente precisa falar cada vez mais desse esporte. Vamos lutar por mais espaço das mulheres, que seja cada vez um esporte mais democrático, menos machista, menos violento de um modo geral. E é isso, a gente está aqui trabalhando, contribuindo e estamos juntos. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. Bora, Brasil! Vai A gente agradece o papo de vocês duas, Caroline e Cris Davis. Não, foi muito top, foi massa demais e é aquele momento mais relaxante, mas ao mesmo tempo vocês viram, né? A gente não deixa de falar de política, porque o futebol também está metido na política, não tem jeito, a gente não escapa disso, não, né? Não escapa. E é isso, meu povo, chegamos ao final de mais um episódio, queremos agradecer imensamente todo mundo que nos acompanhou até aqui e deixando como o recado, né, de sempre, se quiser se tornar apoiador, vamos lá, no apoia.se/ascunhaspodcast ou no Pix, ascunhaspodcast@gmail.com ou no Orelo, orelo.cc/ascunhas. Você decide aí, se vai apoiar de todo jeito, a gente agradece demais. Na produção do episódio estivemos eu, Inês Aparecida e Ebele Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora é a música Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso, estaremos aqui na próxima semana, com certeza. Tchau! Go! Tchau!